Nesta lição, vamos olhar algo um pouco diferente, né? Uma perspectiva um pouco diferente sobre o inglês. Nós vamos olhar o segundo alfabeto do inglês. E eu vou explicar o que isso significa, porque eu estou falando dessa maneira. Mas, para poder trabalhar com isso, nós vamos usar Google Docs hoje. Então, vamos abrir nosso navegador, né? Que no meu caso é Safari. Então, aqui nós temos o alfabeto em inglês. E já olhamos os nomes das letras no inglês. E agora nós vamos olhar o segundo alfabeto, né? Ou no inglês, como eu escrevi aqui, the second alphabet. Então, no inglês, as letras têm nomes e sons. E esses sons, às vezes, não seguem, ou melhor, tipicamente não seguem os nomes. Às vezes seguem, às vezes não. E realmente as regras que têm a ver com a pronúncia do inglês são bastante complicadas em relação ao alfabeto. Ou seja, por causa de nossa escrita, a pronúncia é complicada. Nossa pronúncia em si não é tão complicada, mas quando você tenta mexer ou combinar o jeito que americanos falam com o jeito que o americano escreve, aí dá confusão danado, né? Então, nós vamos olhar, passar aqui, vendo seu alfabeto e seus nomes e ver essa tabela que eu criei aqui para vocês. Então, aqui nós temos a letra, ou, no inglês, letter. Então, A, B, C, né, etc. Aqui no meio eu tenho essa segunda coluna aqui. Eu não vou explicar essa coluna aqui. Se você já conhece isto, isso vai ser útil. Se você não conhece estes símbolos aqui, o trabalho que leva para aprender esses símbolos é muito mais difícil do que simplesmente aprender inglês, tá? Entendeu? Então, eu não vou ensinar essas coisas. Mas, para as pessoas que sabem, que querem usar, estão aqui. Eu vou colocar esse arquivo junto com essa lição no site. Então, aqui, nós temos a letra A, ou seja, the letter A, que é o nome, né? A. Mas o som que faz é A. Por exemplo, a palavra cat, que significa gato. Vê o som, né? Cat. Cat. Porque estamos olhando vogal, né? Cat. Não é Kate. Que a letra aqui, né? A, deveria ser Kate, mas não é, desculpa. Inglês é esquisito assim. E tem explicação de por que em inglês é assim, né? Mas é mais fácil simplesmente ver que é assim que nós falamos. Se vocês quiserem explicação, eu posso fazer outro vídeo. E aí, se vocês quiserem, pode colocar nos comentários. Vou criar outro vídeo explicando o porquê dessas mudanças e a existência de som esquisito e letra esquisita e tudo aquilo. Mas, por enquanto, vamos só focalizar no som. Então, A fica A, ou seja, cat. O B fica B, som que pronunciamos realmente, B. Por exemplo, boy, que significa menino. C, tipicamente vira K, som de K, de can. É um exemplo, né? Vê que o A tá o mesmo que o cat aqui. Can significa conseguir. D, a letra, the letter D, se pronuncia D. Dog, que é cachorro. Aí, a letra I, no inglês, né? Não é I, é o nome dessa letra, I, é pronunciado é. Entendeu? Eu sei que é estranho, né? É, I, é, U, A. É estranho aqui. O som que ele faz é. Um som super aberto, né? Quase, né? Um é mesmo do português, é. Então, get significa pegar. Até talvez isso é fácil, né? Esse é do get tem som de é de pegar, né? Pega. Entendeu? Um som bem aberto. Pegar. Get. Entendeu? Próximo, F é pronunciado F, igual fill é o som, né? Que quer dizer encher. Fill, aí é mesmo o som do português. Fala, fill, né? O F é exatamente o mesmo som.
Próximo, G. Aí ele faz som de G, tipicamente. Aí temos go, que significa ir. Go. Próximo, H é o nome. O som é H, que no português seria R. 2 R's. Juntos faz som de H, tipo carro, esse tipo de R. No inglês, o H faz este som, e este som por si próprio, né? Aí a pronúncia seria his, his, que é dele, significa dele. Aí nós temos the letter I. Não I, né? I, no inglês. A pronúncia tipicamente é E, que é um som que não existe no português. No português tem um E fechado, né? E aí tem um E aberto. E esse E fica mais ou menos no meio daquilo. Vou colocar assim. Realmente ele é um som diferente. Mas ele é muito próximo a esses dois sons. Então eu vou falar aqui para vocês distinguirem um pouco os sons, né? Esse daqui é E, né? No meu sotaque de estrangeiro. E. Aí esse aqui é E. Este som, que é o som do inglês, é E. Entendeu? Se você não consegue ouvir a diferença, tudo bem. Pode falar só esse som aqui. Se você consegue ouvir que realmente existe uma diferença, ótimo. Não se preocupa tanto em falar perfeitamente esse som. Agora, porque realmente não existe no português, vai ser muito difícil falar perfeito de vez, entendeu? Mas fica ouvindo. Enquanto estamos aprendendo vocabulário novo e fazendo coisas novas, você vai ouvir este som bastante. E aí fica ouvindo e pegando. Ah, essa palavra é assim. Oh, esse é aquele sonzinho esquisito, né? Que eu não sei falar. Ouve. Se você consegue ouvir, com o tempo você consegue falar. Por exemplo, essa palavra aqui, fit. Vou dar o exemplo, né? Usando o E aberto aqui. Fit. Fat. Fit. Fat. Fit. Este é o som que queremos. E. Fit. Novamente, se você não consegue produzir, se você não consegue falar esse som perfeitamente, tudo bem. Eu só quero que vocês estejam cientes, né? Que vocês sabem que existe este som. Vocês vão aprender a falar perfeitamente. Mas eu estou introduzindo o som agora para vocês poderem distinguir. Realmente esse é um som diferente, tá? Ótimo, vamos continuar. Próximo, J. Que para o português dá um som meio esquisito, né? Mas, por exemplo, a palavra é joy, que significa alegria. Próximo, nós temos K, que sua pronúncia é K. E um exemplo, uma palavra de exemplo seria keep, que significa guardar. Próximo, temos L. E a pronúncia de L é L. Um pouco esquisito falar assim, né? L. Parece que eu estou engasgando. L. Mas na palavra fica a mesma coisa do português. So, por exemplo, você fala língua. Este L, né, que tem na palavra língua é o L do inglês. É o mesmo L. L, língua. Então, essa palavra aqui se pronuncia long. Mesma coisa. A única coisa importante que eu queria destacar aqui é quando tem um L no final, né, no inglês. Aí muda um pouco do português, porque no português, quando tem um L no final, você faz som de U. Por exemplo, agradável. Você não fala agradável. Agradável. Você faz um som de U, né, no final, tipicamente. Não todos os sotaques, né, mas no inglês, nós continuamos com o mesmo som. O L faz o mesmo som, no início e no final. Então, por exemplo, a palavra will. Ele tem esse som de L, né? Long will. É o mesmo L.